Boa noite, meus irmãos. Dando início a mais um estudo do livro Missionários da Luz, hoje o capítulo 7. Queridos irmãos e diletas irmãs, que um pensamento no bem possa nortear as nossas mentes de encontro a Jesus. É com alegria que nós estamos aqui reunidos dessa maneira virtual para mais uma oportunidade de estudo. Hoje, no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, e pelo Espírito André Luiz, capítulo 7, Socorro Espiritual. E nós vamos adiantar para vocês que nós dividimos esse capítulo em 5 blocos. Eu vou falar o bloco 1, eu paro, cada um vai dar a sua opinião, cada um vai dar, né, a sua visão de mundo, conforme tem entendido a leitura, e a gente vai prosseguindo até chegar onde que nós conseguirmos chegar, tá bom? E primeiro a gente tem que começar a entender o que significa socorro e o espiritual. No dicionário nós encontramos o seguinte: socorro, auxílio, benefício, ajuda de assistência a alguém que se acha em situação de perigo, desamparado, doença e etc. Então a gente tem noção, né, que o socorro vai focar justamente isso. Uma pessoa doente, uma pessoa, né, passando por dificuldades, uma pessoa precisando de ajuda, né? Então a equipe espiritual vai se mobilizar em atender essa pessoa. E espiritual é o de natureza do espírito, incorpóreo, a vida espiritual. Então, esse assunto vai tratar dessa relação, né, dos espíritos ajudando um encarnado. Tá? Então, nós vamos lá na leitura do livro, né, seguindo aí, se todos puderem conseguir acompanhar. E também, cada bloco, eu destaquei uma frase, que eu achei uma frase impactante. Tá? Vocês talvez tenham encontrado outras frases, não tem problema, a gente vai abrir espaço para a gente falar sobre isso. Né? Precisa voltar mais cedo aos serviços? Isso é uma pergunta que Alexandre fez, né, a André Luiz. Posso dispor de mais um tempo. Olha que interessante, né? Como que tem essa disposição de aprender, de ajudar, de auxiliar. Muitas vezes a gente, né, termina um determinado trabalho, uma pessoa nos convida, né, a estender um pouco mais essa corda para mais um momento de aprendizagem, a gente, não, estou cansado, deixa para outro dia e tal, e a gente vai perdendo a oportunidade. Por quê? Conforme Dilu falou na semana passada, né, a oração, a equipe espiritual foi em visita a um lar de um casal, né? Embora não fosse um casal de todo ruim, né, mas o rapaz tinha muitos problemas na área sexual. Então, eles foram lá para dar assistência, fortalecer a esposa, para que ela pudesse auxiliar o rapaz, enfim, né? E em redor da casa tinham, né, uma legião de espíritos, ainda de uma situação muito difícil. E por conta da esposa, né, porque ela tinha uma elevação moral muito boa, esses espíritos não adentravam a casa do casal, tá? Então, a gente vê, né, como que a espiritualidade interfere em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar. Então, seguindo aí, diz o seguinte: meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Isso aqui me chamou a atenção. Então, Alexandre, em algum momento da vida, das suas reencarnações, ele com certeza foi médico na Terra. Tá? Para que André Luiz fizesse, né, essa afirmação, né, Alexandre também passou pela medicina. Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos, tá? Então, uma atitude de humildade, né? A gente se acha todo poderoso, a gente sabe tudo, né? E André Luiz se coloca nessa situação, identificar numa pessoa, né, o grau de conhecimento, e com esse grau de conhecimento ele poderia aprender muito com ela, né? E às vezes a gente tem, eu particularmente tenho assim um certo arrependimento, né? Porque vocês sabem, né, que eu sou genro do seu Ericides, e eu perdi muitas oportunidades de aprender, de beber, né, na sabedoria do seu Ericides, porque ele tinha muito conhecimento e tinha boa vontade de espalhar esse conhecimento. Aí, às vezes, a gente, né, fica procrastinando, adiando esse papo, né, e as oportunidades vão se embora, né?
Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimento a irmãos encarnados, diz o nosso irmão Alexandre. Continua o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Quer dizer, um convite, né? Então, meus irmãos, a gente tem que aproveitar todos os convites que nos são oferecidos, principalmente quando vão corroborar para o nosso crescimento espiritual. Como não estou aprendendo e não devo perder a oportunidade? Essa frase eu destaquei, uma frase impactante. Não devo perder a oportunidade. Seu Eurípides dizia que o maior pecado que nós temos é perder uma oportunidade. Por quê? Quando nós a perdemos, ela não volta, não. Pode voltar outra, mas aquela a gente desperdiçou. Então, é uma falta grave. Quantas vezes nós somos convidados para uma determinada tarefa, na casa espírita, ou mesmo na família, ou aonde quer que estejamos, né? Ah, não tem capacidade, e a gente vai se escorando em muitas desculpas, né? Mas se uma pessoa me convidou para fazer uma tarefa, é que a pessoa enxergou em mim capacidade para realizar esse tipo de trabalho, né? Porque ninguém me chama para trabalhar, porque Francisco é bonitinho, que fulano é engraçadinho, então vou chamar ele para tapar um buraco, fazer uma tarefa. Não, chama porque enxerga, né, a capacidade que a pessoa tem. Então, a gente tem que abrir, né, esse canal de aprendizagem. Aí continua, saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brechas para entrar. Isso aqui é aqueles casos que estavam ali na porta do casal, né? Então, esses espíritos, eles entram na casa da gente porque eles encontram a porta aberta ou eles encontram uma sintonia que os atrai para dentro da casa da pessoa ou da nossa casa. Logicamente que essa abertura psíquica que nós oferecemos. Porque se aquela irmã não tivesse essa condição de elevação moral, se ela não fosse afeita à oração, ao estudo, à leitura, com certeza, né, não teria todo, né, esse envolvimento espiritual aquele lá, não teria esse cinturão de luz que os impedisse de entrar. Aí a gente vai começando a construir nossos pensamentos, arrumando as nossas prateleiras. Ah, eu estou perturbado, os espíritos estão me obsediando, mas estão me obsediando por quê? Façamos essa reflexão, olhamos para dentro de nós. Porque ninguém pode nos fazer mal, a não ser que a gente crie condições para isso. E porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estava nos primeiros minutos da madrugada, os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos, a maioria de natureza inferior. Trajava roupas escuras, mas de espaço em espaço eram defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço cuja importância se adivinha. Qual é esse serviço? Socorrer, de ajudar, de amparar as pessoas que estavam passando por problemas de dificuldade. No nosso caso aqui, a gente vai ver um tal do senhor Antônio, né? E então, todos os espíritos estavam se mobilizando com isso. Podia estar entre eles o irmão Francisco e todos os seus colaboradores, né? Aí a gente vai se... também, por que trajando escuro? Porque né? Porque ele faz questão de fazer isso. Será que a roupa preta tem alguma sintonia, alguma ligação com a inferioridade? Não existe isso, né? Porque Jesus falou, né, quando ele se referiu ao sepulcro, né, que é branco por fora e cheio de podridão por dentro. Então, essa questão de roupa não tem muita ligação. Usou roupa preta é porque está atraindo espíritos obsessores, espíritos perturbadores. Usou a roupinha branca, está tudo bem, obrigado. Não é questão disso. A roupa, o que menos vale, o que vale mais é o nosso pensamento, é a nossa sintonia, é o nosso desejo de servir. Lembra da oportunidade? Se nós a desperdiçamos, talvez aí a gente abra um portal que possa causar qualquer tipo de perturbação junto de nós. Aí segue Alexandre. Há sempre que fazeres urgentes no
auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou o instrutor com afabilidade e doçura. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que nos fala sobre afabilidade e doçura, né? Muito difícil da gente, né, vivenciar essa virtude de ser afável todos os dias, todas as horas, ser dócil, né? Muitas vezes a gente perde um pouco o equilíbrio, nos tornamos pessoas agressivas, ácidas e essas coisas todas, né? O nosso doçura. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quanto os raios solares diretos não desintegram certos recursos à nossa colaboração, à nossa cooperação. Então, esse livrinho aqui, Desobsessão, pelo espírito André Luiz e os médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tem uma mensagem de número 17, intitulada Iluminação. Olha que interessante, e vamos fazer um link com essa fala de Alfredo. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal, na fase preparatória das tarefas, oferecendo vistorias e leituras. Vamos imaginar uma reunião mediúnica, lá no Fraternal, aí temos pessoas representando outras casas espíritas, eu não sei como que é a dinâmica na casa de vocês, mas primeiro momento, aonde que os médios estão chegando, a lâmpada está acesa, para quê? Para que tenha vistoria da área, onde ser localizada a cadeira, a mesa, pegar o livro, pegar a água para ser fluidificada, enfim, a leitura que vai ser feita de páginas de preparo de ambiente, a prece e depois o que vai acontecer. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz do recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferencialmente vermelhas, de capacidade fraca, de 15 watts, por exemplo. De vez, olha que interessante, que a projeção de raios demasiados intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais diretamente responsável pelo serviço assistencial em andamento, com o apoio dos recursos medianímicos da equipe. A lâmpada deve ser situada, as lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes, porque uma lâmpada acesa, geralmente, ela gera calor, né? Uma pessoa pode se encostar numa lâmpada e sofrer uma queimadura, né? Nas localidades são favorecidas pela energia elétrica. O orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Aí nós pegamos todas essas informações e queremos entender por que disso. Então, diz, né, agora a fala de Zé Henrique, que eu anotei certo dia que ele está fazendo um dos seus seminários. A luz branca interfere no ectoplasma. Ela queima, dissolve o ectoplasma, que é sensível à claridade. Todos os experimentos e sessões mediúnicas são realizadas com meia luz. A escuridão tem a função de proteger o citoplasma exteriorizado. Há relato de reuniões de materialização que o fenômeno se desfizeram quanto acender a luz. Então, às vezes, ali a pessoa estava acontecendo esse fenômeno de materialização, a liberação de ectoplasma, enfim, alguém acende por acidente ou por descuido a lâmpada, e essa lâmpada queima o ectoplasma, o citoplasma, e o fenômeno, então, termina. Motivo: a substância empregada no ectoplasma é o fósforo, e esse fósforo é sensível à luz. Aí, seguindo aí no livro,
não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática, né? Então, a nossa velhinha deve ser Solange, né? Lá do Fraternal, né? Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe. Essa é outra frase que eu achei muito impactante. Que o Senhor a abençoe. Às vezes, eu sou do tempo que a gente saía de casa, benção pai, benção mãe, voltava para casa, benção pai, benção mãe, tia chegava, qualquer pessoa mais idosa, a gente pedia a bênção. Hoje a gente não vê mais isso, né? Então, quando a gente abençoa de coração uma pessoa, né, a gente está o quê? Movimentando energias positivas, né? Aquela pessoa recebe, aquelas pessoas que estão ao redor dela, os espíritos também são alcançados. Ah, que coisa boba, Francisco. Não, não é coisa boba, porque palavras geram energia. E se a palavra é dita, né, com energia positiva, porque o pensamento está positivo, a gente vai contribuindo, né, para destruir esses miasmas, né, que a gente joga na natureza através do teor de nossas palavras. Então ele diz que o Senhor a abençoe, saudando-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Então vai falar Justina agora. Alexandre, tenho necessidade do teu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Isso me chama muita atenção. É uma dúvida que eu carrego, né? Por quê? Sendo Alexandre um espírito de uma envergadura, com certeza, mais elevada do que nós, e talvez mais elevada do que o irmão Francisco, que nós vamos ver mais à frente, né? Por quê? Alexandre acionou o pensamento e atraiu a equipe do irmão Francisco, né? Então, no meu pensamento, no meu julgamento, na minha análise, eu vejo Alexandre, né, com essa elevação moral muito grande. Então, se a irmã Justina chega para o Alexandre numa aflição, né, querendo a ajuda dele, eu fico pensando, ele sendo esse espírito elevado, com certeza, de antemão, já saberia o que ela quer com ele, né? Eu fiz esse julgamento, eu fiz essa análise. Aí fui no Livro dos Espíritos, em algumas questões que eu vou falar para vocês, se vocês quiserem depois anotar, para você pesquisar, e depois a gente pode até, num outro momento, fazer, né, uma explosão de ideias. São as questões 238, 243 e 243A. Esse é um assunto, né, que às vezes me incomoda, né? Por quê? Acho que o espírito tem, né, o ser elevado tem que saber de tudo, né? Mas ele pergunta o que se tratava ela, né? Os mentores espirituais não sabem tudo, não sabem tudo e não vê tudo? É uma pergunta, né? Livro dos Espíritos, definir percepções espirituais. Então, vamos acompanhar lá no Livro dos Espíritos a questão 238. Marquei tudo, esqueci de marcar essa. Então, essa questão do Livro dos Espíritos está no segundo livro, né, no capítulo 6, vida espiritual. Aí ele vai falar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Mas o que é percepção? Ato ou efeito de perceber, adquirir conhecimento por meio dos sentidos, conhecer, conhecimento, compreensão. Na questão 238, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados. Numa palavra, eles sabem tudo? É uma questão profunda, né? Se alguém me perguntasse isso, sinceramente, né, eu não saberia responder. Ou se eu fosse responder, diria só para os espíritos de uma ordem inferior. Mas aqui está aberta a questão.
Ele não fechou, né? Os espíritos sabem tudo. Quanto mais se aproximam da perfeição, resposta, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito, mas não sabem tudo. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, vê que o Espírito disse, eles sabem muito, mas eles não sabem tudo, né? E na questão 243, também, para ilustrar isso que nós estamos levantando aqui, essa questão, diz o seguinte, os espíritos conhecem o futuro? E isto também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelar. Então a gente já começa a imaginar, né? Por que Alexandre perguntou à irmã Justina o que estava se passando? Por que já não foi direto na ferida? Ah, teu filho está passando mal, eu já sabia, né? Tal. E quanto vem o futuro, lhes parece o presente. Isso foi discutido aí quando a Susa fez o seminário dela do Diversidade dos Carismas. E na questão 243A, gente, estou fazendo fragmentos, tá? As questões às vezes são mais longas. Na questão 243A, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Ah, o X da questão, não é isso? A minha dúvida, será que vai ser respondida agora? Tchan, 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 tchan. Completo não é bem o termo, pois só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, eles não sabem tudo, né? Ou se sabe, e também tem que dar essa condição, né, das pessoas interagir com eles, né? Então, continuamos ali. Aí a Justina responde, né, ao Alexandre. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Né? Poderia falar que é grave, mas ela foi no superlativo. Gravíssimo. Né? E qual o pai, qual a mãe que, ao ver o filho doente, não vai falar isso? Não, meu filho, minha filha está com um estado gravíssimo. Né? Às vezes é até uma pequena indisposição, mas a gente tem esse olhar para os filhos, né? Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho, né? Então veja, né? Ele não vai dizer, eu afirmo que ele está assim, eu adivinho. O que se passa? Quando visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Então, veja que não era a primeira vez que Alexandre estaria em visita a essa criatura. Com certeza, ele já tinha passado por outros problemas e Alexandre tinha lá para socorrer ele. Sim, sim, continuou a mãe. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar de bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob ameaça de um derramamento mortífero. E aí a gente vai fazer uma visita no Livro dos Espíritos, nas questões 400 e 412. A questão 400 diz o seguinte, ela está no capítulo que fala sobre a emancipação da alma, do sono e dos sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí responde, né? É como se perguntasse se um prisioneiro gosta da prisão.
o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais desejo ver-se livre dele. Então, vejam, meus irmãos, ele foi dormir, né? E ao invés dele fazer a sua higiene mental, carregou para o leito toda aquela perturbação que foi narrada pela mãe. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. É a questão 412. E então eu gostaria da colaboração de vocês no seguinte item. Como que nós podemos nos preparar para dormir? Né? Você vê que o irmão foi dormir e ele levou todas as preocupações, todas as perturbações, todas as angústias, e aquilo ali acelerou, potencializou, né? Levando a ele nesse estado aí de um derramamento mortífero. Então, o que como nós podemos enumerar? Como que nós podemos, né, nos preparar para dormir? Eu pensei, primeiro, né, a gente vai fazer uma leitura edificante, numa página do Evangelho, um trecho do Evangelho, uma mensagem do Evangelho, ou de um outro livro evangélico. A gente vai fazer uma prece, a gente fazer uma leve meditação sobre aquilo, fazer a revisão do nosso dia, né, e tirar aquilo que nos perturba, nos incomoda. Por quê? Se já passou, nós não podemos voltar ao passado para corrigir. Mas, a partir dali, daquela reflexão, a gente pode elaborar condições de, no futuro, a gente deixar de errar menos, né? A gente tem que pensar que nós somos espíritos ainda imperfeitos e que precisamos sempre do recurso do nosso anjo guardião para nos ajudar nesse momento. Então, o que vocês acham? É somente isso? É só suficiente isso? Ou podemos fazer mais alguma coisa? Opinem, por favor. Não? Então, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, no item 38, a hora de dormir. Aí Kardec faz uma introdução, né, sobre a hora de dormir, e depois o Espírito faz ali, né, dito uma prece para a gente fazer. O sono tem, por fim, dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa de repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende e, em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para reparação, vou falar devagarzinho, reparação das forças orgânicas e também para dar forças morais. Então, como que eu posso, meus irmãos e irmãs, recuperar as minhas forças orgânicas? Como que eu posso trabalhar a minha mente se ela está entulhada, está perturbada? Com certeza isso não vai me fazer bem. Pelo contrário, não terei um sono tranquilo, vou ficar totalmente agitado, pesadelos, abertura para as entidades me perturbarem ainda mais. Seguindo no livro. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste: ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Isso é forte, né? Subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Pai nosso que estás no céu, tal, seja feita a vossa vontade. Mas a gente fala, contanto que ela seja igual ao nosso desejo. A gente nunca aceita os desígnios de Deus. A gente sempre está questionando, né? Que poderia ser diferente, poderia ser melhor. Mas o que é melhor? Desse a gente está enxergando do ponto de vista material. Mas e do ponto de vista espiritual? O que é melhor para mim? Né?
Entretanto, meu filho necessita mais alguns dias na terra. Você vê que ela pontua isso. Precisa de mais uns dias na terra. Mas por que que ele precisa de mais uns dias na terra? Eles não sinalizam aqui no capítulo, né? Creio que em 2 meses conseguirei dele inteiramente a solução de todos os problemas. Vê que é um sentido universal, de todos, não quer um problema só, não. De todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: "A caminho. Não temos um segundo a perder", né? Então, a gente também tem que aprender com essa frase aqui, né, meus irmãos? Quando alguém nos chama para socorrer uma pessoa, depois eu vou, só posso ir de tarde, eu só posso ir de noite. Alexandre, não. Há caminho, vamos logo. Então, aqui eu encerro o primeiro bloco. Alguém pontuou, destacou algum assunto que aqui eu não consegui destacar? Então, vamos seguir. Bloco 2. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova, um quartozinho, né, de dormir, esperançosa, onde o filho, chefe da casa, repousava, metido em alvos lençóis, dando-nos a impressão característica de um moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais de arteriosclerótico adiantado, ou seja, às vezes estavam totalmente comprometidas, estavam totalmente, né, bloqueadas por acúmulos de placas de colesterol. E esse colesterol vai entupir nas veias e, de repente, um se desgarra, e esse que se desgarrou pode obstruir outras veias, outras artérias e provocar um estrago muito grande. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Isso é o André Luiz falando. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico. Então, mais uma vez, eu quero convidar vocês para ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 156. Né? Se vocês estiverem com o livro aí dos Espíritos, a questão 156. Se não tiver, anota e depois vocês pesquisam em casa, tá bom? Então, vamos lá, 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Aí o que a espiritualidade diz? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo, nada mais há do que a vida orgânica. Então, na agonia, a alma já pode ter deixado o corpo, só tem ali a vida orgânica, a vida vegetativa. E o que estava acontecendo com esse nosso irmão? Ele estava num estado pré-agônico, já estava formando uma agonia ali. Então, ele já estava muito, vamos dizer assim, emancipado do corpo, pronto para romper os laços, né, fluídicos, perispirituais que ligavam ele ao corpo. Né? Aí estão identificado perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físicos e espirituais, a alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, né? Junto do corpo imóvel a respirar dificilmente. É uma experiência quase morte. Né? O corpo estava totalmente imóvel, a alma estava se agitando, pronta a querer romper esses laços, esses vínculos que a ligavam ao corpo. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima. Então, o que é essa trombose? São essas obstruções
que vão aí destruindo as artérias, as veias, os capilares, e algumas com comprometimento muito grande, né? Por localizar-se numa das artérias que irrigava o córtex motor do cérebro. Olha, principalmente aí, chegando no cérebro, com certeza, ele poderia ter uma morte súbita. A apoplexia, né? Então, o derramamento do sangue, não se fizera esperar. Então, já estava acontecendo esse derramamento de sangue, né? Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções do enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se em vigilância, né? Isso não acontece quando a pessoa sofre um acidente, que o socorrista está ali, conversa com a pessoa, né? Fala com a pessoa para ficar com os olhos abertos, para não dormir, né? Então, o Alexandre está fazendo esse trabalho. Antônio, mantenha-se em vigilância. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos, fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflitos injustificados. Injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Identifique o desejo de retornar às células físicas, enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Aqui eu destaco o valor do pensamento, dos próprios pensamentos. Através de nossos pensamentos, nós podemos criar em redor de nós uma esfera psíquica de muita luz que vai atrair espíritos também desta envergadura. Ou senão nós estamos exalando pensamentos negativos, perturbadores, se nós somos maledicentes, fofoqueiros, intrigueiros, com certeza a atmosfera em redor de nós será uma atmosfera densa e vai atrair espíritos da mesma, né, sintonia que nós estamos jogando, né? Então, quais são os nossos talentos? Quais talentos que nós já conquistamos ao longo das nossas reencarnações? Pensamento é um deles. Vontade, querer, desejar, livre-arbítrio, razão, são virtudes, são talentos que nós já alcançamos. E como que nós estamos usando essas ferramentas em nosso próprio benefício e em benefício dos nossos irmãos, da nossa família, dos nossos amigos, enfim. Será que nós estamos utilizando adequadamente tudo isso ou estamos deixando muito a desejar? Então, são questões que a gente levanta para nos dar uma sacudida, para ver se a gente começa a fazer um trabalho diferente, um trabalho, um dever de casa. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no hino das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorrido alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora, chamou-me e disse. Então, veja, né? Aí colocou sobre a espinha, sobre o fígado, sobre o cérebro, logicamente que são pontos, né? Porque dentro da espinha, né, a gente ali é o centro nervoso, né, para que ali se acalmasse, tranquilizasse, né, o sistema nervoso central, enfim, e também do fígado para tirar as impurezas, e o cérebro para tirar aqueles pensamentos perturbadores. Então ele fez esse trabalho profundo. André, mantenha-se em prece, cooperando conosco, convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento.
mais uma pérola, mais um elemento para a gente meditar, né? Lá no livro dos Médiuns, na questão de 100, no item 15, por se tratar de uma espécie de evocação, compreende-se que o pensamento possa atrair a presença do espírito em que se pensa? Fez essa pergunta, né? Fez essa afirmação, melhor dizendo, né? Então, pelo poder do pensamento, a gente pode evocar o espírito que nós estamos pensando. Alexandre fez esse trabalho, evocou o grupo de Francisco. E no item 282, no pergunta 282, item 24, quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo que não haja manifestação pela escrita, é o pensamento que o atrai. Então, tudo, meus irmãos, começa pelo pensamento. Alexandre ali, então, com seu pensamento bem treinado, bem elevado, evocou a presença de Francisco e da equipe. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetraram o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudou-nos a todos ligeiramente. O instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui da emancipação de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado, ou seja, estava em sono, um sono recuperador de energia, um sono que proporcionou a emancipação do espírito, para que o espírito entrasse em contato com seu mentor, com seu anjo da guarda. E, ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um quadro gravíssimo. É preciso muito critério do doador de fluidos. Por isso, meus irmãos, nós novamente vamos bater numa tecla. Se eu vou à casa espírita, né, como um tarefeiro da casa espírita, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu observo pessoas chegando na reunião, quase no final da reunião, e na hora de aplicação de passe, está lá a pessoa fazendo a aplicação de passe. Isso é um desrespeito com quem está lá desde cedo. E quantas vezes a pessoa passa por tantas situações perturbadoras, conflitantes, né? Às vezes até se sentindo mal fisicamente falando, na hora do passe, está lá a pessoa aplicando o passe. É eu que tenho que falar com essa pessoa para não fazer isso? Não, meus irmãos. Cada um de nós tem que assumir a sua responsabilidade. Porque a gente sabe que a gente está lidando com vidas humanas, né? E se a gente não pode ajudar naquele momento, não há mal nenhum, não há demérito nenhum. Não faça o passe. Deixa para o dia que estiver bem. Deixa para o dia que chegou cedo na reunião, né? Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará na ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através de prece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, nós encontramos a seguinte frase: o magnetismo é um dos maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz fenômenos. Olha o magnetismo, meus irmãos, a importância do magnetismo. E no livro A Gênese, no capítulo 14, nós encontramos: a ação magnética pode produzir-se pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente, sem intermediário, sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física e moral. É o magnetismo espiritual
cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. A equipe de Francisco estava ali doando magnetismo. Não precisou a intercessão de um médium para fazer isso. Então, o que estava acontecendo, né? Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, olha que interessante, a velhinha, a nossa irmã Justina, aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há, eu fico imaginando a cena, tá? Desculpe eu rir. Mas se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Liga isso à terapia do passe que nós acabamos de falar. Se eu não estou em condições, me mantenho sentadinho lá para receber o passe. Aí o que Alexandre fala para ela, né? Aí eu fiquei treinando esse não, tá bom? Não, não, não. Que isso? Não! Respondeu Alexandre delicadamente. Como que eu vou fazer, né, esse não delicado? Eu fiquei pensando, não, não, né? E fiquei treinando esse não, né? E me divertia com isso, né? Não não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A gente vai ver mais à frente por causa disso, tá, meus irmãos? Guarde essa informação. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo o sinal afetuoso, o orientador atendendo o sinal afetuoso do orientador, aproximei-me observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio, viúva 20 anos, explicou Alexandre, está nas vésperas de vir para ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. Aí quer dizer, deixou a gente aqui, né, na maior curiosidade. Que problemas sérios são esses, né? Não falou, né? O Senhor nos concederá satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar no grupo as entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-nos com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumerosas turmas de serviços que nos prestam colaboração. Muitos companheiros consagram-se ao trabalho dessa natureza. Mormente à noite, quanto às nossas atividades de auxílio pode ser mais intenso. Mais uma vez ele cita aqui, né, à noite. Então, meus irmãos, agora a gente vai passar para o bloco 3. Mas eu quero fazer aqui, né, um acelerar, porque eu quero chegar num livro aqui, que para a gente ver essa questão da moratória. Então, o que acontece, né? Eu vou pular aqui algumas frases, né, alguns parágrafos, né? Afonso, quando chegou Afonso, né, o médico estava desdobrado. Não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Veja, meus irmãos, faz a imposição de mãos sobre a fronte do enfermo e não percamos tempo, tá? Não faz essa movimentação, faz um rotatório, faz um dispersivo, faz a imposição de mãos sobre a fronte do nosso irmão necessitado, né? E o interpelado não pestanejou, dando a impressão de um verdadeiro veterano em semelhante serviço de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando tão somente na obrigação a cumprir. Foi então, observe isso, meus irmãos, foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador, recordando nossos antigos trabalhos médicos nos casos extremos
de transfusão de sangue. Via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulos, acentuando minhas faculdades de análise, junto de preciosas lições, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. Então, veja, quanto Afonso estava fazendo imposição de mãos, né? Alexandre fazia movimentação. Então, nós doamos a energia fluídica animal, magnética animal, e o espírito que vai fazer com ela o que ele acha que deva ser feito. Porque nós não temos conhecimento do que será feito, do que está sendo feito, né? Então, lá na frente, a gente pula aí um parágrafo, lá na frente, Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido, né? Então, ele estava tendo um AVC, ou isquêmico, ou um AVC hemorrágico. Então, no meu entender, foi hemorrágico, porque o sangramento foi reabsorvido. E conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou auxílio e agora, para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais 150 dias. Então, o que é isso, meus irmãos? Ele teve uma moratória, tá? E aonde que nós vamos encontrar falando sobre moratória? No livro, né? O Céu e o Inferno. Na segunda parte, no capítulo 3, de uma jovem chamada Ana Belleville. É uma senhora boa, bondosa, voltada para a família, ajudava todo mundo, contribuía, estava sempre prestes a ajudar as pessoas. E ela tinha filho, tinha marido, e um dia ela ficou doente. Ficou doente e foi piorando, 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 e ela via que a morte estava chegando, né? E um dia ela ficou na cama. E o marido teve que sair, os filhos não estavam em casa, e ela viu que a morte estava se aproximando. Então ela estava sentindo, e ela tinha ela não era espírita, mas ela é muito espiritualista. E ela via que a morte estava chegando. E ela determinou: não vou morrer agora. Só vou morrer quando meu marido estiver em casa, né? Então esperou o marido chegar para conversar com o marido, e então ela estendeu um pouco mais a vida dela, né? E foi falado, depois dela desencarnada, ela foi atraída em espírito lá na Sociedade de Estudos Parisiense. E o espírito São Francisco, né, o espírito São Luís respondeu a Kardec, né, no seguinte: poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma do corpo? E o espírito São Luís responde: certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal, a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos por ele, como tais julgas. Não é isso que estava acontecendo com o nosso irmão Antônio, com a nossa irmã Justina, intercedendo por ele, que tinha que resolver algumas questões? É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso de Vertente, além de muitos outros exemplos. Esta dilatação de vida não pode, porém, deixar de ser breve. Não era isso? Ele teria mais 150 dias de vida para resolver as suas questões, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar de modo próprio à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. Então, quando chegou o termo, não tem, a gente vai ficar mais um pouquinho, me deixa para depois. Não, chegou a nossa vez, a gente tem que ir, né? É uma situação momentânea apenas. Preciso no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa cada qual prolongar por seu modo a sua existência, como provação para o espírito ou no interesse de missão concluir. Os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluidos vital que lhe permite prolongar por alguns instantes a manifestação material do pensamento.
e segue também a mensagem. Fica a dica da leitura. Aí o que acontece, né? Antônio, então, foi reanimado, ele volta ao corpo e começa a gritar: vou morrer, vou morrer. E o que acontece? As filhas vêm em socorro do pai. O que está passando? O que está se passando? Eu vou morrer, começa a gritar. E as filhas totalmente se desequilibram, se desarboram. Então, como que elas podiam fazer, né, a terapia de transfusão de fluidos para o pai? Não tinha condições nenhuma. E, terminado o trabalho, sai a equipe, né? E André Luiz acompanha Francisco, né? E faz várias, né? Francisco faz várias argumentações com André Luiz, para André Luiz. Né? E uma delas é: nessas tarefas destina-se ao reconforto dos doentes graves e agonizantes, a tarefa da equipe de Francisco de Assis. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Por quê, meus irmãos? Às vezes as pessoas já estão longe, já estão dormindo, até que chega o recurso, né? Vai demorar um pouco, né? Então, a equipe espiritual faz esse trabalho. Os raios solares destroem grandes partes de criações mentais inferiores dos doentes. Por isso, os doentes pioram à noite, né? Porque de dia os raios solares vão destruindo esses miasmas. O magnetismo lunar fortalece as criações de qualquer espécie, boa ou má. Aí aqui depois ele cita a hierarquia que eles frequentam, né? E diz: reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapazes para nolas dar constitui exigências mais cruéis que a solicitação de recompensas imediatas. Então aqui a gente pensa em Afonso e pensa nas filhas do Antônio. Né? Afonso reunia condições, as filhas do Antônio não. Aí depois ele encerra, né, esse bate-papo com Francisco dizendo assim: raramente os companheiros encarnados, quanto em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posições desesperadoras ou dos moribundos prestes a partir. Muitas vezes a gente não compreende, não entende, a gente acha que a pessoa está falando isso, está né, tá potencializando coisa que não existe, essas coisas todas. Então ele encerra o capítulo, né, e é um capítulo longo, é um capítulo tenso, intenso, e eu consegui, né, observar isso pela minha janela. Tá? Então fica à vontade, quem lê esse capítulo, de tirar outros elementos. Muito obrigado.